Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Dói, atuo com massoterapia desde 1996. Sejam bem-vindos à Semana da Mudança pela Massoterapia. A maioria das pessoas estão insatisfeitas com seu trabalho e com a sua renda. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o momento atual pelo qual estamos passando. Como todos sabem, estamos enfrentando uma pandemia de coronavírus que está afetando todas as pessoas, que está afetando muitas empresas. E a parte ruim de tudo isso, todo mundo já sabe. Risco de morte, perda de empregos, fechamento de empresas, medo constante em nossas vidas. Todos devemos cuidar e fazer a nossa parte para que essa fase, esse período, passe logo. Mas uma coisa que ninguém fala é como podemos sair mais fortes deste isolamento. Como podemos aproveitar essa oportunidade. E uma das formas é estudando, aprendendo novas habilidades. A pessoa que ficar em casa, navegando na internet, assistindo TV o tempo todo, pode ter certeza, vai sofrer quando tudo voltar à normalidade. E por isso, eu quero parabenizar você que se inscreveu na Semana da Mudança pela Massoterapia, pois você está se preparando para progredir quando tudo voltar à normalidade. Inclusive, aprender a massoterapia neste momento é uma grande oportunidade, pois em períodos de estresse, de ansiedade como este, costumam aumentar a demanda pelo serviço de massoterapia. Nós aqui em Londrina já estamos retornando à atividade e, aos poucos, o movimento vem aumentando. E voltando ao assunto inicial lá que a gente fez a pergunta para vocês, que as pessoas estão insatisfeitas com a sua renda e com o seu trabalho, o motivo é as pessoas não estão apaixonadas pelaquilo que fazem. E a insatisfação com a renda é normal, porque quem não quer ganhar mais dinheiro, né? Mas quando você faz o que você ama, o dinheiro não é o mais importante, não vai ser o foco. A satisfação, o prazer em trabalhar acaba falando mais alto. E é quase impossível não ganhar mais dinheiro quando você trabalha com aquilo que você ama. Você vai ter a satisfação como foco, como principal objetivo. E o meu conselho para quem não faz aquilo que ama é mude, busque oportunidades, porque a oportunidade surge de vez em quando e você precisa estar pronto para agarrá-la. E é por isso que eu criei este evento, nessa Semana da Mudança pela Massoterapia. Estou aqui para dar uma oportunidade a vocês de mudar de carreira sem gastar nada. Você pode encontrar na massoterapia a sua vocação, a sua satisfação no trabalho e essa é a maior mudança que pode acontecer na sua carreira. Uma mudança pela massoterapia. E se isso ocorrer, você não vai mais achar que ganha pouco, pois o dinheiro vai deixar de ser o principal. Você pode não ficar rico, mas vai conseguir muito mais do que dinheiro. Por quê? Porque você vai ter realização profissional. E esse é o meu objetivo. Ajudar você a ter prazer em trabalhar como eu tenho. E também, é claro, ao final disso, pode ter certeza, ao longo da caminhada, vai ter a satisfação e o retorno financeiro. Agora eu vou explicar para vocês o que vocês vão aprender durante esta semana. A semana será dividida em 3 aulas ou 3 módulos. Esta que vocês estão assistindo e mais 2, na quarta e na sexta-feira. Na nossa primeira aula, eu vou mostrar para vocês a primeira parte da sequência da técnica de Quick Massagem. Tudo detalhadamente. E na quarta-feira, vocês vão aprender o restante da sequência da técnica e ensinarei vocês também a dar os primeiros passos na massoterapia.
que vão levar você a conquistar o seu primeiro cliente. E na nossa terceira aula, lá na sexta-feira, eu vou demonstrar a técnica completa, comentando, dando dicas passo a passo da sequência da Quick Massage. Então, essa semana é um evento destinado para as pessoas que não estão satisfeitas com o seu trabalho atual e que desejam aprender algo novo para atingir uma satisfação pessoal e, consequentemente, ter uma renda maior. É possível viver de massoterapia. Eu consegui, é muito simples. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Tem que ter persistência, tem que ter dedicação, tem que ter força de vontade. E, acima de tudo, tem que ter paixão por aquilo que você faz, pois assim você vai conseguir superar todas as dificuldades que aparecem, que vão aparecer ao longo dessa jornada. E nunca fique achando que esses percalços vão acontecer somente com você. Isso não é verdade. Em todas as profissões surgem obstáculos que precisam ser superados. Tenha certeza disso. E é por isso que eu sempre falo, quando você gosta daquilo que você trabalha, tudo fica mais fácil de ser resolvido. Os problemas ficam mais fáceis de serem solucionados. E também costumo dizer a todos os meus alunos que se eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje, eu tenho certeza de que todos são capazes. Pode ter certeza disso. Durante muito tempo ali, eu não fui considerado o melhor aluno da escola, não fui considerado aquele filho mais promissor. Principalmente porque eu aprontei muito durante a minha infância, durante a adolescência, tá? Mas eu tenho certeza que todo mundo tem o seu tempo para amadurecer. E como eu sou muito positivo, como eu tenho um pensamento muito otimista, o meu momento também chegou. E lá em 2004, quando eu ainda era estudante, no último ano da faculdade, logo que a gente começou, eu não abri logo de cara um spa urbano. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para isso. E por ser uma técnica muito simples, por ser uma técnica de baixo investimento inicial, nós resolvemos começar a atender com a Quick Massage. E até uma observação aqui, é por isso que eu estou ensinando para vocês essa técnica, nessa semana da mudança pela massoterapia, a Quick Massage, pois é uma técnica simples, de baixo custo inicial, eficiente e altamente lucrativa. Bom, então a gente começou lá a oferecer serviço de Quick Massagem no corredor de um hipermercado. E por que nesse lugar? Porque é um lugar de muito fluxo de pessoas e isso ajuda muito na captação e na conquista dos clientes. Mas mesmo assim, não é fácil. Ficamos lá, principalmente no começo, dias seguidos sem atender ninguém. Imagina a situação, ansiedade, atenção. Em 2004, na cidade de Londrina, não existiam serviços de massagem público, então as pessoas tinham muita vergonha e acabavam não fazendo a massagem. Mas aos poucos fomos quebrando esse ciclo e as coisas foram melhorando. Também percebemos que poderíamos abrir na sexta, sábado e domingo, que iríamos atender a mesma quantidade de clientes se ficássemos ali a semana toda aberta. E, obviamente, iríamos nos cansar muito menos. Então, fomos em frente e logo depois, em 2005, abrimos o primeiro spa urbano de Londrina, a XEN Day Spa. E quando eu olho para trás, eu fico muito feliz e muito satisfeito por tudo aquilo que conquistamos. É uma satisfação muito grande saber que a gente consegue. E, bom, chega de conversa e vamos aos aprendizados. As principais ferramentas de trabalho são conhecimento e habilidade. Conhecimento eu vou te dar e habilidade você conquista com a prática. Então, bons estudos, aproveitem, pratiquem o máximo que vocês puderem, porque só assim vocês vão realmente aprender
a técnica como ela deve ser aprendida. Desenvolver a sensibilidade necessária para as mãos, para que você consiga, enfim, ter aquela enorme satisfação que eu tenho toda vez que eu consigo aliviar a dor, a tensão, a ansiedade de um cliente durante a massoterapia. Bons estudos e boa prática! Então, pessoal, esse vídeo é aquele vídeo bônus que a gente conversou com vocês, que a gente prometeu para vocês, para que a gente consiga pôr efetivamente em prática de imediato a técnica de Quick Massage. Então, para aquelas pessoas que não têm a cadeira de Quick Massage, que é uma cadeira que custa aí, em média, de 500 a 900 reais, eu já vi aí no mercado, né? Vocês conseguem eventualmente achar em Mercado Livre, OLX ou até no Facebook mesmo, pessoas vendendo por um preço melhor, uma seminova, que eu já encontrei por volta de 300 a 400 reais. Então, se vocês conseguirem estar comprando, legal, vai ajudar bastante, é muito interessante, facilita muito o trabalho, mas caso vocês não consigam, não tem problema, né? A gente consegue estar adaptando a algumas situações em que possibilita, pelo menos, você estar praticando já, iniciando já o treinamento dessa técnica de Quick Massage. Então, vamos aqui demonstrar basicamente com esse balcão, né? E esse balcão pode representar aí na casa de vocês uma mesa de cozinha, uma mesa de escritório, da escrivaninha, pode representar a mesa de jantar, tá? Então, não tem problema, precisa de uma mesa e precisa de um banco. O banquinho pode ser um puff, pode ser uma cadeira, pode ser qualquer coisa que você tenha dentro de casa que consiga sentar e que esteja aí proporcional na altura. Lógico que, se você for atender uma pessoa muito alta, né, 2 metros de altura, você vai precisar de uma estrutura um pouco maior. Ou, dependendo, é só fazer se você tem uma mesa, você vai ter que ter um banquinho um pouco mais baixo, ou se sua mesa, né, é muito baixa, de repente você pode colocar ele sentado no chão. Então dá para tentar dar uma adaptada de acordo com o tamanho da pessoa. Mas se for no tamanho médio, de 1,70, geralmente as nossas mesas e as nossas cadeiras de jantar ou de cozinha é o suficiente. Podem ficar tranquilas quanto a isso. Então, tendo a bancada e tendo o puff, uma outra coisa que pode ajudar e que às vezes a gente pode estar utilizando para somar é a almofada. Tá? Essa almofada você vai estar utilizando para estar dando um apoio, seja na região peitoral, seja na região da cabeça, quando você vai estar pedindo para a pessoa estar apoiando a cabeça aqui na bancada. E a gente vai ver que isso é muito simples, tá? Então vamos agora chamar o nosso modelo para que a gente consiga demonstrar para vocês na prática. Então, pessoal, como a gente viu aqui, a pessoa sentada no puff ou numa cadeira. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando a gente utiliza um puff ou uma cadeira que não tenha apoio de braço, por exemplo, acaba facilitando o terapeuta ou você que está praticando a ter um pouco mais de mobilidade ao redor da pessoa. E aí isso facilita um pouco, porque se tiver um encosto aqui, fica difícil às vezes da gente conseguir fazer a prática aqui na região das costas. Então, se não tiver um encosto e ser um puff, um banquinho, acaba até facilitando para que a gente consiga ter efetivamente aqui as costas inteiras expostas para que eu consiga estar fazendo a prática, fazendo o treinamento da sequência, beleza? Então isso ajuda bastante, pode pensar nisso. Acho que um puff às vezes é bem tranquilo da gente estar encontrando por aí também. E aí a pessoa senta, né? A gente se atenta aqui ao detalhe do joelho, tá? O joelho reto para estar bem estável. E você pode utilizar a pessoa, ter o apoio das mãos e vai apoiar a região frontal da testa na região aqui do braço, quando ficando dessa maneira aqui, tá? E isso já deixa aqui, ó, pra gente o pescoço e as costas basicamente bem expostas e da mesma maneira, com a mesma visão que eu tenho da técnica da Quick Massage, né? Então aí eu venho aqui do lado, posso até eventualmente apoiar aqui na cabeça a mão e já começo a fazer a prática da região do pescoço
E aí eu vou do outro lado aqui, por exemplo, e também consigo, né, trabalhar aqui. Eu estou aqui de lado para que vocês consigam visualizar da câmera, mas a posição correta seria realmente ficar aqui de frente, né, para a região que a gente vai estar aplicando a técnica. Então eu consigo estar fazendo de lado. Só que aí fica difícil às vezes da gente fazer a região do ombro, por isso que a gente às vezes consegue ter o apoio da almofada, no qual o lado que a gente vai estar praticando, a pessoa vai virar o rosto ao contrário. Então vai estar apoiando, pode apoiar melhor a cabeça inteira mesmo. Às vezes pode apoiar até o puff um pouquinho mais para frente, apoia um pouquinho mais apoiado, para que a gente consiga realmente apoiar aqui inteiro. E aí desse lado, como ele está olhando para o lado de lá, do lado oposto, eu consigo estar trabalhando a região do ombro, porque aí o braço vai ficar aqui para baixo. Tá? Esse outro braço, se quiser colocar aqui para cima para dar o apoio, não tem problema, para ele ficar mais firme, mais fixo, senão fica meio pêndulo, meio solto o corpo, isso também não é legal. Então aí eu consigo trabalhar desse lado aqui na região do ombro. E aí depois, do outro lado, a gente inverte, ele pode dar um apoio mais no corpo desse lado, vira o rosto para o outro lado, e eu consigo trabalhar esse ombro aqui, dessa maneira aqui, eu venho na posição, e aí eu consigo trabalhar, né, o ombro dele também. Então, trabalhamos a região do pescoço, trabalhamos a região do ombro, e aí eu vou trabalhar também o braço. E aí o braço ele pode ficar tanto dessa maneira, virando para o outro lado, lógico, em relação ao braço que eu estou trabalhando, né, desse lado aqui, ou, né, o braço solto também, a gente consegue ir trabalhando tranquilamente toda aquela musculatura do braço. Feito a parte do braço, tem a parte da cintura escapular. E aí eu vou trabalhar dessa maneira também. Eu posso colocar os dois braços para cima e eu fico com essa região aqui exposta para eu estar praticando. Né? Então eu vou continuar fazendo no mesmo jeito aqui a sequência. Lógico que se eu fizer uma pressão muito forte, tá? Ele vai se mexer muito e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é agradável para a pessoa. E aí ele pode, de repente, fazer um pouco de mais apoio, diminuir um pouquinho a base para dar um pouco mais de fixação, né? Dar mais firmeza aqui para eu poder trabalhar e fazer as regiões que a gente vai estar trabalhando, principalmente aqui no caso da escápula. Solto o braço aqui ainda, o outro fica lá para fazer aquela parte da escápula, da mobilização escapular. Ó, eu consigo trabalhar toda essa sequência, mesmo com o cliente sem ter a cadeira, tá? Então, fiz a região da escápula e, por fim, posso trabalhar aqui a região das costas, ó, trabalhando a pressão do mesmo jeito. Então, pressão com os dedos, vou pressionando. E consigo trabalhar da mesma maneira que eu trabalho com a cadeira de massagem, mesmo não tendo ela presente. Adaptando, né, ó. Tá vendo? Vou fazendo a pressão. E eu consigo fazer aqui até a região lombar, tá? Então, realmente a gente pode perceber aqui que não tem desculpa para não estar começando a praticar, né? Não tem essa de, eu não tenho a cadeira custa caro, não tem problema. Vamos pegar a sequência, vamos pegar a técnica, né? As linhas que a gente passou para vocês, lá no pescoço, no ombro, na escápula, no braço inteiro e na região das costas, para que vocês consigam já pôr em prática imediatamente, já começar já a praticar. E aí, quando vocês tiverem a oportunidade de estar adquirindo a cadeira, vocês consigam, né, efetivamente aí entrar no mercado e atuar de maneira correta, fazendo realmente uma quick massagem de qualidade, tá? Que vocês consigam oferecer uma técnica de quick massagem que realmente consiga, em 15 minutos, proporcionar um relaxamento efetivo para o seu cliente. Então, pessoal, vamos fazer agora só um resumo geral para que a gente consiga ter em mente as posições que a gente vai estar colocando, né, o nosso modelo ou o nosso parente, marido, esposo, qualquer o que vai ajudar a gente a estar praticando, a pôr em prática a sequência de quick massagem. Então, basicamente, são 4 posições que a gente tem para trabalhar. Então, a pessoa está sentada, vai ter o apoio, se tiver almofada, fica mais confortável, né? Então, a primeira posição para trabalhar a região do pescoço fica com as mãos sobrepostas, uma mão na outra, e a região da testa a gente apoia em cima dela. E essa posição aqui é para eu trabalhar o
pescoço. De um lado, vou para o outro lado, trabalha o outro lado também do pescoço, tá? Então, posição número 1, né? Bem confortável dessa maneira. A outra posição agora é quando você pede para a pessoa virar o pescoço para um lado, solta o braço, para eu trabalhar essa região do ombro aqui. Então, eu venho aqui de frente, vou trabalhar aqui a região do ombro. Posso trabalhar com as duas mãos ou com uma mão só. Lembrando que ele vai apoiar o braço, vira para o outro lado, solta da outro lado para eu trabalhar o outro ombro, né? Então, sempre o lado que eu vou estar trabalhando, o rosto vai estar virado para o lado oposto, tudo bem? Então, essa aqui é a posição número 2. Uma opção para trabalhar a região do braço é quando a pessoa está na posição ereta. Então, você pode pedir para ele estar vindo para frente. E aí o braço acaba ficando solto aqui na frente para eu trabalhar. Essa região toda aqui na frente, tá? E essa região aqui toda posterior. Então aí eu mudo um pouquinho de lado e posso ir trabalhando com as duas mãos na região do braço. Então essa aqui é a nossa terceira posição. E para trabalhar a última parte, que é a região das costas, ele volta lá para aquela posição inicial número 1. Só que aí agora eu vou ficar aqui, né? Nas costas, trabalhando toda a musculatura paravertebral, né, que fica bem exposto. Por isso que aí, se a cadeira não tiver o encosto, acaba facilitando bastante o trabalho para que a gente consiga, né, soltar toda a musculatura das costas. Então essas são as 4 posições, né? Não deixe de praticar para que vocês consigam realmente aprender e memorizar toda a sequência da Quick Massage. Então, pessoal, agora a gente vai dar algumas dicas importantes em relação à pressão, tipo de pressão, intensidade de pressão. Então, essa é uma dúvida que sempre aparece, até nos cursos presenciais que eu ministro, que eu acompanho os alunos. As pessoas têm muita dúvida em relação a se está pressionando no lugar correto, se está pressionando com a intensidade correta e da maneira correta. Existem várias formas de pressionar um ponto, mas basicamente, né, o principal é a gente trabalhar com a polpa do polegar como um todo, né? Então, procurar fazer aquela pressão com a polpa inteira. E aí, não é correto você pressionar com a ponta do dedo ou colocar a mão inteira apoiada na pessoa. Então, a gente vai fazer aquele arqueamento, né, com a mão, direcionar a polpa para a região que a gente vai trabalhar. Na região das costas como um todo, eu posso trabalhar bilateral, dos dois lados, ao mesmo tempo, com as duas mãos ao mesmo tempo e com a polpa fazendo a pressão. Posiciono adequadamente, né, para usar o balanço do meu corpo, para usar sempre a pressão do corpo, tá? Eu uso o peso do meu corpo para não fazer força exagerada somente nos meus dedos, tudo bem? Então isso é uma forma de fazer essa pressão. Eu posso trabalhar também um lado de cada vez. Se eu tenho tempo para trabalhar, eu posso trabalhar um dedo do lado do outro e eu vou trabalhar a pressão dessa maneira, ou eu posso colocar um dedo em cima do outro também, não tem problema nenhum, tá? E aqui eu vou usar o corpo do mesmo jeito, ó. Faço o arco e vou fazendo a pressão. Tá? Então, essa aqui é uma maneira da gente estar fazendo a pressão, principalmente aqui na região das costas, e basicamente assim eu consigo também trabalhar na região do ombro e do pescoço com o meu polegar, tudo bem? Além disso, aqui na região das costas, como é uma região maior, com uma musculatura maior, assim como aqui na região do ombro, eu posso usar o meu cotovelo. Muita gente utiliza o cotovelo dessa maneira. Se eu utilizar com a ponta do meu cotovelo, você pode ver que meu osso ele é um pouquinho mais pontudo. Então isso significa que quando eu for fazer a pressão, vai ficar mais intensa a pressão. Então eu tenho que tomar cuidado. Se eu estiver atendendo, né, uma pessoa que tem uma musculatura mais intensa, mais rígida, né, e maior, eu consigo usar essa ponta do cotovelo. Mas na maioria das vezes eu não vou usar a ponta, eu vou usar essa região aqui do lado, né? Ó, tá vendo? Da ponta para dentro do antebraço. Que aí eu vou colocar ela de lado. E aí sim, fazendo essa pressão, vai ser uma pressão mais agradável para o cliente. E o mais importante para a gente ter certeza,
de que a gente está fazendo no lugar correto é você ter o feedback, é perguntar para a pessoa, para o cliente que está recebendo a massagem, se a pressão está adequada. E aí não tenha vergonha ou medo de estar perguntando. Pergunte, como é que está a pressão? Está boa? E a resposta que ele tem que dar é que ele está sentindo, mas que está suportável, tá? Porque ele tem que sentir a pressão, mas ela não pode ser desagradável. Então esse é o segredo. Você tem que perguntar para ele e ele tem que te dar a resposta de que a pressão está agradável. E a melhor resposta que você pode ter é quando ele fala assim que é aquela dor que ele sente que está aliviando, ou aquela dor suportável, agradável, né? Essas respostas que ele vai te dando de maneiras diferentes, porque cada pessoa vai ter um jeito de expressar isso, mas quando ele falar que está com aquela sensação de que, nossa, parece que está aliviando, essa é a intensidade e o local correto que você tem que estar trabalhando aquela musculatura. E lembrando também, se você sentiu que você pressionou o osso, está no lugar errado. Já tem que aliviar, vir para o ladinho, pegar a musculatura. Sentiu que tem um lugar mais duro, que está pegando o osso, está errado. Então você tem que pressionar sempre no músculo. Sempre a gente vai trabalhar em cima dos músculos, tudo bem? Então aqui ó, é uma maneira de eu trabalhar essa região das costas e eu preservar um pouco os meus polegares, né? Então, principalmente quando você tem que atender vários clientes um atrás do outro, você pode cansar um pouquinho a mão. E aí você tem uma opção de dar um descanso para os dedos e trabalhar com a região do cotovelo nessa região. Não é o ideal, por quê? Porque o cotovelo não tem a mesma sensibilidade que tem a ponta dos nossos dedos. Então a gente consegue sentir melhor onde a gente está fazendo a pressão, onde a gente está massageando, se está mais tenso, se não está, se precisa de mais intensidade ou não. Mas quando você trabalha de uma sequência meio extensa, às vezes é bom você dar uma aliviada para justamente preservar-se como profissional, porque você tem que atender no dia seguinte e assim por diante. Então, vale a pena dar uma aliviada sim e é uma opção legal. Então, eu estou trabalhando a musculatura e aí eu consigo, tá vendo? Com essa região aqui do meu cotovelo, eu coloco aqui, faço a pressão e só jogo o peso. Geralmente, o que a gente pode estar fazendo também? Eu posso estar delimitando aqui ó, essa região, coloco o meu polegar em cima do osso, tá? E eu venho com o meu cotovelo aqui do lado e eu coloco aqui para ter certeza do quê? Que eu não vou estar escorregando meu cotovelo em cima do osso, porque aí vai gerar uma dor desagradável para o cliente. Então, eu venho aqui e aí eu consigo controlar a região que eu vou estar trabalhando. Isso principalmente no começo, tá? É interessante. Depois, com o tempo, você já vai ter bastante firmeza e vai conseguir segurar sem ter que se preocupar em estar escorregando para cima do osso do cliente. Então, essa aqui é uma outra maneira da gente estar fazendo a pressão com o cotovelo. E essa pressão no cotovelo, eu consigo também trabalhar aqui na região do ombro. Então, por exemplo, eu venho aqui com essa região aqui e eu vou colocar aqui no ombro. Ó. Aqui de frente eu consigo estar trabalhando. Tanto naquela segunda linha do ombro, quanto na terceira linha do ombro também. Que às vezes eu tenho que fazer com o braço, se a pessoa é muito alta, eu não tenho alavanca. Eu não consigo jogar uma pressão adequada. E aí com o cotovelo, eu já tenho uma intensidade de pressão maior. Se eu estiver precisando fazer mais força, eu consigo estar colocando isso aqui com o meu cotovelo. Então isso é bem legal, ajuda bastante e alivia bastante as nossas mãos. Então outra forma de pressão que a gente tem é que a gente pratica aqui na região da palma da mão. Então eu fiz aqui o alongamento da palma da mão, E aí eu venho com essa parte do polegar fletido e vou fazer com a parte, não com a parte da frente, mas a região da interfalangiana, Pressionando aqui na palma da mão, tá? Então isso aqui é uma outra forma de pressionar aqui na região da palma da mão. Aqui eu posso também fazer com a polpa do dedo, mas aí é mais interessante associar movimento circular.
De modo geral, na sequência, a gente sempre vai fazer só a pressão. Mas aqui na palma da mão, se eu fizer com a polpa, eu posso estar fazendo um pouquinho de movimento circular associado, tá? Assim como quando a gente vai fazer a pressão no ponto IG4, né? Eu posso fazer movimento circular associado. E aqui tem uma tração na ponta dos dedos, onde eu seguro, eu faço uma pinça, né? E vou descorregando, deslizando para a ponta do dedo. Chegando na ponta do dedo, eu faço como se fosse um alicate, venho até a parte final, faço um leve movimento para baixo e solto a mão para cima. Venho, ó, deslizo até a ponta dos dedos. Quando chega na última parte aqui do dedo, eu venho levemente para baixo e faço um movimento para cima. Venho para baixo, para cima. Venho para baixo e para cima. E em todos os dedos. Tá? Então esse aqui é um outro movimento que a gente tem de diferente, que a gente tem que praticar um pouquinho mais para conseguir, né, fazer adequadamente. Ok? Então, agora que a gente viu, né, os tipos de pressão geral que a gente vai dar um foco maior, mostrando ponto a ponto, ou forma de tipo de pressão por tipo de pressão, com o polegar, com o cotovelo, tudo certinho para vocês, de maneira mais focada. Então, para vocês conseguirem estar agora visualizando de maneira mais próxima, né, como que é a pressão, então faz o arco aqui com a mão, deixa exposto toda a polpa do dedo, a gente vai estar encostando, ó. Não precisa, lógico, fazer todo esse movimento, mas eu só estou ilustrando para vocês, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, como eu vou, venho, consigo pegar todo o arco e, ó, pode ver, na hora que eu solto, a área de pressão que está gerando na pessoa. Então, essa é a pressão correta, por isso que a gente está fazendo sem camiseta. O correto é fazer sempre sobre a roupa, tá? Então, tá vendo aqui como é que tá? Fica até a marquinha ao redor do meu dedo que eu fiz. Então, essa é a maneira correta de estar fazendo a pressão. Lembrando também que muita gente, ó, costuma fazer a pressão e um outro erro muito comum no início é você não consegue jogar a sua pressão sobre os polegares. Então, a pressão é em cima do polegar e não em cima dos dedos. Então, fazer garra, beliscar a pessoa. Então, só relaxa a mão, deixa apoiada e joga um peso em cima dos polegares. E aí você vai ver a diferença e vai estar fazendo a pressão aqui. Quando a gente estiver praticando no início, pergunta para a pessoa se ela está sentindo pressão só nos polegares ou, né, com os outros dedos também, porque esse feedback que o seu cliente vai estar te dando, ele vai te ajudar a saber se você está fazendo a pressão correta ou não. Sempre tem que perguntar. Se eu estiver fazendo muita pressão com os dedos, ele vai falar, né? Então, relaxa os dedos, vem, pressiona o polegar, solta o peso do corpo, tá? Então, isso aqui é importante também. Assim como com o cotovelo, né? Não uso a ponta, eu vou usar mais o quê? Essa região do antebraço, para estar jogando peso. Então, deixo aqui 90 graus e eu venho e faço a pressão. 1, 2, 3. Solto. 1, 2, 3. Então, ó, aqui tem a coluna, o osso, a gente sente, não pega o osso, do lado, músculo paravertebral, encaixo aqui, 1, 2, 3. Aí eu posso soltar. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. Então, isso aqui também é com o cotovelo. Quando a gente faz com os polegares juntos, também as pessoas têm mania aqui de tomar cuidado que belisca as pessoas. Então, coloca um do lado do outro, fora, e depois só pressiona. Ou já coloca um dedo em cima do outro de uma vez, porque aí você evita de ficar beliscando a pessoa, porque isso também incomoda e não deixa a pessoa relaxar, tá? Então isso aqui também é muito importante. Então, você coloca um dedo em cima do outro e aí vai, ou já encosta um do lado do outro e depois pressiona, porque se você fizer um pouquinho do lado assim e o seu dedo escorregar
para dentro, você vai estar beliscando a pessoa e isso também traz uma sensação muito desagradável, tá? Então isso também é um outro detalhe muito importante. Você já junta o dedo antes e só faz a pressão sem estar beliscando o cliente. E a outra forma de pressão é lá nas mãos, vamos estar mostrando. Então, eu entrelacei os dedos para fazer o alongamento e vou fazer a massagem com o meu polegar fletido dobrado. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o movimento é sempre para um lado. Aqui pode até ser bem aleatório, não tem problema, tá? Alternadamente, vou fazendo de um lado, vou fazendo do outro, né? Então, com esse ossinho aqui do meu polegar dobrado. Toda a região da palma da mão. E, de maneira focada, como é que a gente faz? Eu vou deslizar, faço um alicate, deslizo, fazendo uma pressão. Venho aqui até essa parte final do dedo, na região das unhas, leve o movimento para baixo e jogo para cima, segurando a mesma pressão no dedo, ó. Né? Dessa maneira. E aí dá até um estalido. Vou lá. Quando der esse estalido, é porque você está fazendo da maneira correta. Tá? Dessa maneira. Então, pessoal, essas foram as dicas de pressão que a gente tem. Caso vocês tenham dúvida, não tenham entendido, mandem para a gente perguntas e as dúvidas de vocês, para que a gente possa estar atendendo e deixando claro para vocês como é o correto ou, né, se a gente pode ajustar alguma coisa, né? Nada é 100% correto, então cada um vai ter uma maneira. Às vezes uma pessoa não consegue fletir o dedo ou o dedo ele dobra demais. Então, cada um vai ter a sua particularidade e a sua especificidade, tá? A gente vai respeitar tudo isso e a gente sempre pode ajustar, tá? Dependendo da situação. Então, mandem as suas dúvidas, filmem, às vezes, você fazendo a pressão, né, na região, porque aí a gente, mandem para a gente, porque aí a gente consegue estar dando um feedback, dando uma resposta em relação ao que eu entendo ser adequado ou que pode ser melhorado, né? Todo mundo vai ter um jeito específico e eu entendo perfeitamente de acordo com a habilidade ou a capacidade técnica de cada pessoa. E isso realmente é, né, individual. Porém, lógico que a região, o grosso da técnica, ela é básica, ela é igual para todo mundo. Então, a gente consegue dar uma direcionada em relação a essa questão da pressão. E é muito importante, porque é a pressão que vai fazer com que a dor, né, do nosso cliente seja aliviada, que aquela tensão muscular seja aliviada, tá? Então, isso é uma das partes mais importantes que a gente tem dentro da massoterapia, né? A pressão, ela é muito importante, tá ok? Então, mandem pra gente, caso vocês tenham dúvidas em relação à pressão e à intensidade de pressão. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Quick Massagem online e a gente vai estar passando hoje para vocês uma sequência básica de Quick Massagem para que vocês consigam efetivamente pôr a mão na massa, conseguir praticar desde o início da sequência toda a parte da região superior do corpo da pessoa. Então, quando a gente fala do tronco superior, é porque, às vezes, a gente verifica que, em alguns lugares, as pessoas praticam a Quick Massagem de maneira equivocada. E você precisa ter esses conhecimentos para conseguir fazer, realizar, praticar a técnica de maneira adequada. Tudo bem?
não se faz quick massagem na região das pernas. No máximo, a gente vai trabalhar até a região lombar. Então, brevemente, para que vocês entendam o que a gente vai estar aprendendo nesse curso agora, a gente vai iniciar com uma sequência, com uma fase introdutória, onde a gente vai estar se apresentando para o cliente, sentindo o grau de tensão e perguntando a queixa principal do nosso cliente. Se ele falar que a queixa principal dele é dor nas pernas, neste caso, a indicação da Quick, ela não é correta, tá? Então, a gente não vai conseguir trabalhar a região dos membros inferiores das pernas dele. A gente vai conseguir trabalhar, né, outras regiões, como lombar, pescoço, ombro, braço, mão, tá? Então, essas regiões que estão mais tensas ou com alguma dor, a gente consegue estar trabalhando com a Quick Massagem perfeitamente. Mesmo porque também na cadeira, a gente percebe que são essas regiões que ficam bem expostas para a gente conseguir trabalhar nesse cliente de maneira adequada. Tudo bem? Então, isso é um ponto muito importante para a gente estar iniciando, né? Então, se a queixa é membros inferiores, é na região das pernas, a gente não consegue trabalhar com a Quick Massagem. Tudo bem? Se ele tem outra queixa, por exemplo, na região do braço, né? Uma pessoa que trabalha no banco, ou que trabalha muito no computador, tem muita gente hoje que tem essa atividade profissional, e aí acaba tendo lesão por esforço repetitivo, ou então uma doença, né, osteomuscular relacionada ao trabalho. Essas pessoas fazem muito, têm muita necessidade de praticar, de realizar a massagem, principalmente na região do braço, para soltar essa musculatura, para movimentar um pouquinho a circulação ali naquela região. E aí a gente vai fazer a sequência e dar uma atenção especial para aquela região da queixa. Então, se você pergunta a queixa do cliente, você tem que dar uma atenção especial para aquela região. Porque se você perguntou e trabalhou aquela região da mesma maneira que você trabalhou todo o restante, né, ele vai perceber e vai ficar pensando assim, por que ele perguntou qual a minha queixa se ele não deu uma atenção maior naquela região? Ou seja, ficou na mesma coisa, não sentiu diferença nenhuma. Então, se você pergunta a queixa, você tem que se dedicar a essa região com mais tempo, com maior sequência de movimentos, com mais pontos para ser aplicados. Então, a gente vai mostrar essa sequência básica, onde eu vou passar toda essa região do tronco superior, né? Então, do pescoço, do ombro, da escápula, tá? Do braço e da coluna até a região lombar. Só que, se você perceber, ou se o seu cliente tiver alguma queixa específica, você vai ter que dar mais atenção para aquela região, e aí você vai ter que controlar o tempo que você vai estar aplicando naquela região. De modo geral, a Quick Massagem, ela tem uma duração de 15 minutos. Né? Então, de modo geral, quando você vai trabalhar em eventos, quando você atende empresas, ela vai ter uma duração de 15 minutos, que é um tempo relativamente curto para uma massagem, mas isso é o propósito da Quick Massagem, uma massagem rápida. Existem alguns eventos gratuitos em que a fila de espera de massagem é tão grande que há, às vezes, a necessidade de você fazer de 10 minutos. Mas tem outros momentos, por exemplo, quando você vai atender uma empresa de poucos funcionários, 5, 6, até 10 funcionários, em que você pode trabalhar de 20 até 30 minutos nesses clientes, tá? Então, tudo depende. A gente consegue trabalhar com tempos de 10, 15, 20 e 30 minutos de Quick Massagem, tá? Para que a gente consiga entender a sequência que a gente vai fazer, eu vou passar só, né, sem praticar os pontos, vou só passar os lugares para que vocês já vão visualizando o que nós vamos aprender, tá? Então, no início, a gente vai fazer uma parte que eu chamo de introdução, onde eu faço um deslizamento e um amassamento aqui na região do ombro, do músculo trapézio, tá?
quando eu faço esse amassamento aqui, eu já consigo sentir, né, o amassamento, o grau de tensão do músculo do meu cliente. Se ele está muito tenso, se ele está menos. De modo geral, quando a gente atende eventos, como a gente vai trabalhar muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente costuma usar uma toalhinha de rosto, uma toalhinha de mão, para que você não fique em contato direto e às vezes passe, né, por questão de higiene, e passa de uma pessoa para outra, tá? Então isso aqui também é uma dica bem legal que a gente pratica bastante. Como eu vou estar mostrando para vocês a sequência, as regiões, eu não vou estar usando a toalha hoje, neste momento, tá? Então eu fiz aqui a minha introdução, senti aqui na região desses músculos, né, do trapézio, um pouquinho também com o polegar, para já ir soltando, e nessa hora eu pergunto para o cliente, tem alguma queixa principal? E é nessa hora que a gente vai estar perguntando. E eu vou fazendo aqui movimentos circulares com o polegar. Pego o meu polegar e movimentos circulares. Não preciso fazer muita pressão, tá? Porque a gente ainda está começando a fazer a massagem. A ideia não é já estar pressionando. Depois a gente vai trabalhar essa região novamente. Tudo bem? Perguntado a queixa, feito esse trabalho inicial, a gente vai efetivamente começar a quick massagem na região do pescoço, tá? Lembrando que a sequência que a gente vai estar passando, ela é uma sugestão. Eu costumo dizer que a minha sequência, ela é bem básica, ela é bem simples e fácil de trabalhar, porque a gente trabalha numa coerência. Então eu fiz a introdução, vou trabalhar a região do pescoço e vou trabalhar a região do ombro, tá? Se eu não trabalhar do outro lado já na sequência, o cliente vai sentir manco. Ele vai sentir falta de trabalhar um pouco a outra região. Então, eu trabalho o pescoço e ombro de um lado, vou para o pescoço e ombro do outro lado. Depois que eu trabalho pescoço e ombro, eu vou para a região da escápula, tá? E na região da escápula, eu já vou para o braço. Depois que eu faço isso, eu vou para outro lado, trabalho escápula e finalizo o outro braço. Tanto faz você começar do lado direito ou esquerdo. De acordo com a minha didática, eu sempre costumo começar do lado esquerdo do cliente. Mas é por uma questão didática, tá? Então a gente começa do lado esquerdo, depois faz o lado direito. E depois que eu fiz o ombro e a escápula, né, e o braço dos dois lados, eu vou aqui finalizar na região das costas, da coluna. Então começo aqui fazendo a pressão, né, na região mais alta, cervical baixa, torácica, tá? Vou para a região mais torácica baixa até a região lombar. E aí a gente pode estar finalizando um pouquinho, trabalhando o quadrado lombar, tá? E soltando um pouquinho essa região da lombar mesmo, porque tem os pontos que acumulam muita tensão também. Depois que a gente faz toda essa sequência, a gente vai ter o processo de finalização. O processo de finalização, ele consiste em alongamentos, principalmente de pescoço, membro superior dos braços, peitoral, e também de percussões, porque o cliente, às vezes, ele fica tão relaxado na cadeira, mesmo sendo em 15 minutos, que se ele vai ter que sair dali e ir trabalhar direto, às vezes ele fica muito sonolento, fica com preguiça. Então, quando a gente faz as percussões, a gente reativa a musculatura, né? Você está dando como se fosse um alarme para o músculo ali, para falar, opa, acorda que a gente tem que voltar a trabalhar. Tá? Então, isso também é muito interessante da gente estar fazendo. E aí a gente vai fazer uma série de percussões na região aqui do pescoço, do ombro, das costas, para que ele volte já mais ativo, mais acordado, mais alerta para a sua atividade profissional. E isso também é uma coisa muito importante para que a Quick Massage tenha o seu efeito, né, significativo, ou atinja o seu propósito, que é relaxar apenas durante aquele período e que faça com que ele volte a produzir mais no seu ambiente de trabalho. Então, a gente pratica muito a Quick Massage em empresas justamente por causa disso, que é só para quebrar aquela sequência de tensão.
E que, com isso, o funcionário fique mais satisfeito, fique mais alerta e consiga produzir mais, né? Então, quando a Quick ficou famosa, foi justamente por causa disso. Porque o pessoal de uma grande empresa, né, de celular, que é a Apple, começou a oferecer esse serviço de Quick Massagem para os funcionários, para os colaboradores deles. E aí o mundo inteiro ficou sabendo, e aí falou, pô, se a Apple, que tem uma alta, né, credibilidade no mercado, faz isso para os funcionários, é porque deve ser bom. E aí, com o tempo, ele foi cada vez mais se consolidando no mercado e as empresas vêm praticando isso, né, dentro daquele programa de saúde do trabalhador. Tá? Então, isso é bem legal. Vamos, então, agora, efetivamente, para a nossa região, para a nossa sequência. Então, como eu falei para vocês, eu começo fazendo a introdução, faço o amassamento. Quantas vezes? 1 a 2 vezes cada região, tá? Faço aqui a pressão com os polegares em movimento circular. 3 pontinhos. Então, vai ser mais ou menos ali na altura de vértebra torácica 1, 2 e 3. 2 dedos laterais, que coincidem com o meridiano da bexiga, tá? De acordo com a medicina tradicional chinesa. Então, 3 pontinhos. Faço também 2 vezes cada ponto. Perguntei ali onde está a queixa dele e vou iniciar a sequência. Só aquele detalhe de novo. Se eu perguntei a queixa e ele me falou um lugar, quando chegar naquela região, eu vou dar um tempo a mais. Caso não tenha nenhuma queixa específica, a gente vai trabalhar a sequência inteira que a gente vai estar passando agora. Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar aqui a região do pescoço. E o primeiro ponto que a gente trabalha, a gente localiza um ossinho que tem aqui atrás do lóbulo da orelha, que é essa parte mais flexível, mais mole aqui da orelha, na parte de baixo, na parte inferior. Então, localizou esse osso, lembrando que a gente localiza para achar o ponto. Eu não vou pressionar o osso. Eu achei o osso, escorrego o dedo para baixo, acabou o osso, eu pressiono. Aí eu estou pressionando um músculo. Esse músculo chama-se esternocleidomastoideu. Então, ele vai dessa região desse osso do processo mastoide, vem até aqui a região do osso do externo na frente. Então, você pode ver que é um osso, que ele é um músculo, que ele tem um trajeto anteriorizado. Ele vai aqui para a nossa região da frente do corpo, para o externo e para a clavícula, tá? Que são, né, as regiões que ele tem de origem e inserção do músculo. E isso também é um detalhe importante, a gente pressiona somente músculo. E quando a gente sabe qual músculo nós estamos pressionando, facilita muito também a aplicação da técnica, tudo bem? Por quê? Eu achei aqui o primeiro ponto, ó, tá vendo? Aqui eu vou marcar de vermelho. Logo depois do ossinho, e aí depois eu vou vir trabalhar esse ponto aqui na sequência. Então, localizando o ponto, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e um pouco mais anteriorizado aqui, ó, o quarto ponto. Se a queixa principal do meu cliente é a região do pescoço, eu posso acrescentar até mais pontos aqui nessa região, nessa primeira linha do pescoço, que a gente chama de primeira linha do pescoço, tá? E como que eu vou trabalhar essa região? De modo geral, eu tenho que me posicionar de frente, né? E vou apoiar aqui na região da cadeira uma mão e a outra eu venho e vou fazer o movimento. Se eu preciso fazer mais pressão, a minha postura vai ser o quê? De frente para a região que eu vou trabalhar. E aí eu faço esse movimento de pêndulo. Ó. 1, pressiono, 2, 3, solto. 1, 2, 3, solto. 1, 2, 3, solto. 1, 2, 3 e solto. O ritmo é muito importante, trabalhar nessa região do músculo. Então, essa é a postura que eu tenho que ter e que eu vou trabalhando aqui cada região. De 3 a 4 pontos é o suficiente, a não ser que seja uma queixa específica.
trabalhei a primeira linha, vou para a segunda linha, né, do ombro. A segunda linha, ele é o ponto médio, lógico, da primeira e da terceira. E para a gente localizar inicialmente a primeira e a terceira é mais fácil. Por quê? A terceira eu localizo aqui no centro, tem o processo, um ossinho que a gente chama de processo espinhoso. Eu vou colocar um dedo do lado, é a terceira linha. Então aqui eu tenho a terceira linha e eu tenho o primeiro ponto. No meio dele vai ser a localização da segunda linha, do primeiro ponto da segunda linha, que é basicamente 2 dedos, tá, de distância entre eles. Tá? Vai ser no ponto médio. Então eu acho o terceiro ponto que é mais fácil, que fica do lado do processo espinhoso da coluna, e aí localizo o ponto médio. Esse músculo aqui, ó, é no pescoço. Só que a gente tem que obedecer à inclinação do pescoço. E aí eu vou trabalhando essa região aqui. Então aqui fica a minha segunda linha do pescoço. E como que eu vou trabalhar essa segunda linha do pescoço? Da mesma maneira que eu trabalhei a primeira. De frente para a região. Primeiro ponto, a pressão, ela tem que ser perpendicular à região que a gente vai trabalhar. Então, primeiro ponto, 1, 2, 3. Segundo ponto, 1, 2, 3. Terceiro ponto, 1, 2, 3. E o quarto ponto, 1, 2, 3. O ritmo, a intensidade de pressão. Na região do pescoço, essa primeira linha, como ela é mais sensível, eu vou segurar um pouco mais a pressão. Só que para ter certeza se eu estou fazendo a pressão correta, eu tenho que perguntar para o meu cliente. Isso também é muito importante. Como está a pressão? Está muito forte? Se ele não escutou, pergunta de novo. Você tem que ter o feedback, você tem que ter a resposta do seu cliente. Você tem que saber o que ele está sentindo. Se ele não estiver falando nada, você tem que perguntar mais alto. Você tem que chamar ele, dar um tapinha nas costas assim, para ele te responder. Que às vezes ele fica ali, ele fica com vergonha, né? Ou ele não quer falar, porque ele acha que vai atrapalhar a sessão. E não é assim, ele tem que te responder. Você tem que ter esse feedback, esse retorno, tá? Então, vai perguntando para ele se está muito forte ou não. Fez, então, a primeira, fizemos a segunda. Quantas vezes a gente faz mesmo cada linha? 3 vezes cada linha, tá? E dá tempo tranquilo para fazer em 15 minutos. Primeira linha, segunda linha, terceira linha do pescoço. Então, a gente já achou aqui o primeiro ponto da terceira linha. E agora, a gente vai trabalhar músculo paravertebral aqui da região do pescoço. Então, a gente vai trabalhar essa que a gente chama de terceira linha da região do pescoço. E essa região da terceira linha, o músculo, ele já está numa posição um pouco diferente. Então, eu venho um pouquinho mais do lado inclinado, tá? E vou fazer esse movimento aqui, ó, para que eu tenha uma postura adequada e consiga ter uma sobrevida no meu trabalho, na minha atividade profissional, para que eu consiga, né, ter uma longa carreira profissional. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trabalhei aqui a região do pescoço. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula na Semana da Mudança pela Massoterapia. E nessa aula vocês viram e aprenderam o quanto é importante você ter a massoterapia como vocação, ou pelo menos se encontrar na profissão que você escolheu para ter uma carreira, para desenvolver, né, a sua carreira. E por quê? Porque é fundamental a gente ter prazer naquilo que a gente trabalha. Assim como eu já falei, né, muitas dificuldades aparecem em qualquer profissão, mas você só consegue superá-las quando você realmente gosta daquilo que você faz. E nesse curso nós iniciamos apresentando para vocês a técnica da
Quick Massage. Nós mostramos como que você pode começar de imediato, sem nenhum equipamento, sem ter que comprar a cadeira, fazendo ali a massagem apoiada na mesa, no sofá, sentado, tá? Para facilitar esse início da prática, para que vocês consigam adquirir as habilidades de maneira rápida, imediata e de maneira mais tranquila, né? Dedicando ali um tempinho do seu dia a dia para que vocês consigam realmente iniciar essa nova profissão na massoterapia. E também já iniciamos apresentando a técnica na cadeira de massagem também. Então, caso você já tenha condições de comprar uma cadeira de Quick Massagem, você já consegue praticar ali aquela sequência inicial até a região do pescoço. E por que que nós começamos ou estamos passando todo esse conteúdo para você? Porque justamente foi através dessa técnica da Quick Massagem que eu iniciei a minha profissão, a minha carreira na massoterapia. Ela é uma técnica muito fácil de acesso, de porta de entrada para atuar com a massoterapia. Ela é acessível, ela é rápida, ela é fácil. Vocês vão ver que praticando, se dedicando ali no dia a dia, vocês vão conseguir ter ótimos resultados e vão ter esse retorno financeiro que tanto vocês desejam com a massoterapia. Então, esse foi todo o conteúdo que a gente abordou nessa aula 1. E eu quero também chamar vocês para a nossa próxima aula. Por quê? Porque nessa próxima aula, na quarta-feira, nós vamos apresentar para vocês toda a continuidade da técnica da sequência de Quick Massagem na cadeira, mostrando, né, como que vocês devem passar ali na região do ombro, na região do braço, na região da coluna, da lombar em si, tá? Então vocês vão aprender efetivamente, né, passo a passo da técnica e também nós vamos dar continuidade naquelas informações importantes para que vocês consigam ter uma carreira de sucesso com a massoterapia. Aquelas questões, por exemplo, de como elaborar o preço, de como efetivamente iniciar na massoterapia, onde iniciar na massoterapia. Então, você vai começar a ter algumas ferramentas que você pode utilizar, né, no início da profissão. Isso vai te ajudar a ter aquela iniciativa, né, para que a gente consiga realmente ter mais ferramentas e não ter mais desculpa de que, eu não sei como é que eu faço isso, não sei como é que eu faço aquilo. Então, você vai saber como ter aqueles passos iniciais, você dar aquele passo inicial, porque é só assim que a gente consegue iniciar, né, uma nova profissão, uma nova atividade, para que lá na frente a gente consiga colher todos os frutos que a gente está plantando hoje, tá? Isso é fundamental, a gente precisa praticar, precisa ter todo esses conhecimentos básicos para que a gente consiga ter o sucesso que a gente tanto deseja. Pessoal, e também eu esqueci de chamar vocês, de convidar vocês para participar da nossa comunidade lá no Facebook, Semana da Mudança pela Massoterapia. Participem lá, enviem seus comentários, né, do que vocês acharam dessa aula, algumas sugestões que vocês tiverem de conteúdo que vocês querem que a gente fale um pouquinho também para vocês e também suas dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas, não entenderam alguma coisa, pode estar postando lá que eu vou estar respondendo para vocês, tirando as dúvidas de vocês. É uma satisfação muito grande, né, poder interagir com vocês, porque como professor eu sempre falo que é muito importante essa troca, porque a gente aprende também sempre algo novo com os nossos alunos. Não é só o professor que ensina, mas também os alunos contribuindo, né? Dessa maneira vocês conseguem ajudar a melhorar cada vez mais todo o conteúdo que a gente vai estar produzindo para vocês. Então não deixem de participar. Se vocês não estão inscritos,
pode entrar lá, né? É gratuito, a gente tem uma moderação para que a gente receba apenas aquelas pessoas que estão interessadas em contribuir realmente ali com o grupo, né? E eu também convido até mesmo, por exemplo, vocês que já estão participando da comunidade e têm alguma dúvida que vocês podem estar ajudando e dando algum exemplo, fiquem à vontade, né? Essa interação é muito importante. Um ajudando o outro é já uma forma de crescer na massoterapia, porque quanto mais a gente consegue ajudar as pessoas, né, mais a gente também recebe de volta. É aquela teoria da reciprocidade. Então, a gente não precisa ter medo um do outro como concorrentes. A gente consegue se ajudar e somar cada vez mais para que a gente tenha cada vez mais sucesso e ferramentas de trabalho para atuar com a massoterapia. Então, até a próxima aula e a gente se encontra lá na comunidade também.